Eu quero hoje falar com vocês sobre a importância de sermos fiéis aos princípios de Deus. Enquanto eu estava estudando para o culto de hoje, para esta mensagem, o que Deus falava muito ao meu coração, em particular, em especial, é que pequenos desajustes são muitas vezes aquilo que nos impede de alcançarmos algo ou um objetivo de Deus para as nossas vidas. E aconteceu comigo uma coisa interessante nesse último final de semana e eu queria compartilhar com vocês. Nós estávamos saindo de casa no sábado e a bispa notou que havia uma roupa das crianças que estava com uma pequena abertura. E como eu tenho curso de corte e costura, que eu aprendi com a minha mãe, tudo a gente costurava, tudo meia furada costurava, roupa íntima tudo costurava. Então eu aprendi desde cedo a costurar e aí a minha mãe me ensinou e eu faço isso até hoje muito bem. E a bispa falou, bem, enquanto eu vou passando as roupas aqui, sabe, dá uma costuradinha nessa roupa. E eu peguei aquela roupa ali de uma das crianças e eu fiquei um tempo tentando colocar a linha na agulha. Nunca aconteceu comigo de errar a linha na agulha. E eu fiquei assim perplexo. Peguei a tesoura, cortei a ponta da linha, dei aquela lambidinha básica, quem já pôs agulha na linha sabe. Dei aquela lambidinha básica e não acertei o buraco. Eu fiquei perplexo. E eu fiquei pensando nisso uns 3 dias. Até que enquanto eu estava estudando, o Senhor falou isso ao meu coração. Às vezes, por um pequeno detalhe, nós não alcançamos o nosso objetivo. Às vezes você bate do lado. Às vezes você até coloca na porta da entrada da agulha, mas às vezes a linha não passa. Eu queria hoje, através do Espírito Santo de Deus, falar ao seu coração da importância de nós sermos fiéis aos princípios que Deus estabeleceu. Porque pessoas, às vezes, muitos anos, andam em círculos, a vida não avança. E aí a pessoa fala, bispo, eu não sou uma má pessoa, eu sou um crente abençoado, eu sou um dizimista fiel, eu não me envolvo com nada da vida de ninguém, sabe, bispo, eu sei que eu tenho falhas, mas eu busco fazer a vontade de Deus, eu acredito em você. Mas às vezes, são pequenos detalhes, coisas às vezes até simples, mas que por nós agirmos fora dos princípios de Deus, nós deixamos de alcançar os nossos objetivos. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero iniciar essa mensagem falando para você como é fundamental nós vivermos os princípios de Deus. Eu falei aqui já e tenho falado isto exaustivamente, e quero continuar falando dentro desta série, que todos nós temos limitações. Todos nós temos. Eu tenho, cada um de vocês tem limitações. Sejam elas por conta do lugar em que nós crescemos, por conta da criação que nós tivemos, por conta das pessoas com as quais nós nos envolvemos durante a vida. Tudo isso, de certa forma, influencia no nosso modo de vida. Algumas pessoas têm dificuldade de acatar uma solicitação, alguns têm muito problema com questão, às vezes, de responsabilidade, não têm responsabilidade. Outras pessoas são outros aspectos, às vezes morais, né? Algumas pessoas têm limitações na sua vida moral, na sua vida ética, enfim. Todos nós temos, em alguma área das nossas vidas, aquilo que Paulo chama um espinho na carne. E que nós lutamos constantemente contra isso para podermos vencer. O problema
é que às vezes nós usamos esta desculpa, dizendo assim: olha, eu sou desse jeito porque eu tive esta criação, eu sou desse jeito porque eu não tive oportunidades na vida, eu sou assim porque, sabe, eu nasci assim, eu não vou mudar, eu sou turrão, eu sou turrona, eu gosto das coisas desse jeito. E às vezes nós batemos pesado numa situação dizendo: não tem jeito, eu sou assim mesmo. Eu quero te dizer uma coisa, que em Cristo nós somos novas criaturas, as coisas antigas já passaram. Em Cristo nós não podemos usar a desculpa de que as nossas fraquezas, as nossas limitações, eu tenho dificuldade de acatar ordens, eu tenho problema com a autoridade, eu não vejo autoridade no homem porque o meu pai foi autoritário e quebrou essa questão, enfim. E às vezes nós usamos algumas desculpas para que a gente não mude. Então eu quero te dizer hoje, às vezes é necessário nós nos abrirmos para aquilo que Deus tem para nós, porque às vezes exatamente é aí que a sua linha está batendo e não entra naquele buraquinho da agulha para que você possa exercer ou executar o seu serviço, aquilo que você deseja. E quando o Senhor falava ao meu coração, dentro desta série de mensagens, o Senhor falava comigo de um princípio que nós, como filhos de Deus, precisamos entender, que passa às vezes muito desapercebido e nós não nos damos conta, que é sermos testemunhas de Jesus. Diga: eu sou uma testemunha de Jesus. Testemunha do seu amor, testemunha do seu agir, testemunha daquilo que Ele fez na sua vida. Nós temos um chamado como servos do Senhor para testemunhar a Cristo, para falar de Cristo para as pessoas, para testemunharmos aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. A conversão de qualquer pessoa se dá pelo ato de ouvir e crer na mensagem da cruz. A salvação, ela ocorre quando alguém ouve a palavra e a palavra ativa a fé. Essa pessoa crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e automaticamente esta pessoa é salva. A Bíblia diz isso, que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é assim que a salvação ocorre. Então é meu dever e é seu dever, é minha obrigação e é tua obrigação ser uma testemunha de Jesus nesta terra. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque várias vezes na minha casa, eu fui abordado, eu não sei aqui se vocês já passaram por isso, eu já passei diversas vezes por isso na minha casa. Eu já fui abordado na minha casa, bateram no meu portão, tocaram a minha campainha, bateram palma na minha porta, algumas vezes, pessoas que vieram testemunhar Jeová, os testemunhas de Jeová. E é muito interessante que eles saem, um grupo extremamente organizado, chegam na porta da casa das pessoas com muita educação, com o material que eles têm, eles batem nas nossas portas, tocam as nossas campainhas e então começam ali a evangelizar. E se você der abertura, eles entram dentro da tua casa, vão te apresentar o material e vão evangelizar você. O que eu quero dizer com isso? Que hoje nós nos deparamos com pessoas que testemunham a sua fé. Estou aqui entrando no mérito, mas estão testemunhando, não tem receio. E às vezes nós, como servos do Senhor, nos calamos. Eu quero dizer uma coisa para você, como um servo de Deus você não pode se calar. Como um servo do Senhor, é um princípio que Deus estabeleceu, que você seja porta-voz da obra que o Senhor realizou na sua vida. É necessário que você seja porta-voz, um mensageiro do Senhor para a vida das pessoas que Ele coloca no seu caminho. Olha Romanos 10:17 o que diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha só, as ovelhas necessitam ouvir a voz do pastor para reconhecer esta voz, para terem suas vidas alcançadas e transformadas. Então, é seu dever, diga, é meu dever, falar de Jesus, anunciar Jesus
para as pessoas. Eu vou te mostrar daqui a pouco por que isso é sério e por que isso é um princípio que Deus estabeleceu e eu e você devemos agir e viver dentro desse princípio. A palavra do Senhor diz que as ovelhas ouvem a sua voz. É João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja só, esse é um princípio que Deus deixou para que eu e você possamos fazer. Por que é importante? Porque existem pessoas, como eu estive um dia, como você esteve um dia, que estão nas nossas vidas, cercam a nossa vida, passam por nós, e essas pessoas às vezes passam e nós conhecemos os problemas dessas pessoas. Às vezes essas pessoas são participantes da nossa família, é um membro da tua família, é um colega de trabalho, é um colega de escola, é uma pessoa que você conheceu no ônibus, aleatoriamente, mas não acredite, não pense que foi por acaso. Tudo isso, Deus coloca pessoas no nosso caminho, para que nós possamos levar alívio, possamos levar paz, possamos levar direção e conforto à vida das pessoas. Amados, nós temos um chamado para levarmos e sermos a voz do Senhor nesta terra. Há pessoas aí, eu queria que você entendesse isso, e nós como filhos de Deus, não podemos viver cegos, não podemos fechar os nossos olhos para uma situação como essa. Hoje, eu estava em Santos, a bispa foi passar por um exame, foi fazer um exame hoje, e as crianças estavam comigo, a Laura e o Gabriel. E nós paramos numa esquina, enquanto a bispa fazia o exame, era um exame demorado, e nós estávamos ali almoçando. E o meu filho Gabriel, ele é muito sensível com essas coisas, com pessoas, ele se preocupa muito com o próximo. E o Gabriel olhou e disse, pai, tem uma pessoa ali, eu acho que aquela senhora ela é cega. E eu disse, não filho, acho que não. Só que essa senhora estava atrás do poste e o farol abria, as pessoas atravessavam, vinham pessoas de frente, vinham pessoas do outro lado, e essa senhora não saía do lugar. Eu falei, não filho, ela não deve ser cega, porque as pessoas estão passando por ela, alguém atravessaria essa senhora na rua. E ele disse, pai, eu vi ela com uma bengalinha. Eu falei, filho, o tempo está ruim, pode ser um guarda-chuva. E aí eu continuei comendo, e ele inquieto, ele disse, pai, você tem que fazer alguma coisa. E eu estava dentro do restaurante, e eu falei, vou lá. Aí eu arrumei um jeito de tentar sair, porque eles tinham como se fosse um canteiro, eu falei, eu vou passar aqui pelo canteiro, para não dar a volta toda no restaurante, saio, depois eu entro. E quando eu me abaixei, estava saindo, o Gabriel falou, pai, você tem que ajudar essa senhora. E quando eu me dirigi a ela, depois de diversas vezes do farol abrir, o Gabriel falar para eu ir, e isso tudo acontecer, vem uma senhora do outro lado da rua, oferece ajuda, e então atravessa essa senhora, e de fato era uma senhora com deficiência visual. O meu filho viu, eu não conseguia ver a bengala, por isso eu hesitei algumas vezes, e quando eu estava indo, passando pelo meio do restaurante, por um canteiro, para sair na avenida, uma pessoa, então, depois de 3, 4 vezes que o semáforo havia aberto, pessoas transitando, ninguém ajudou aquela senhora. Isso aconteceu hoje. E quando eu passei por aquilo com os meus filhos, eu falei para Ana Laura e para o Gabriel, falei, meu Deus, eu estou perplexo, porque será que ninguém viu que essa senhora não enxerga? E aí nós começamos a conversar na mesa, eu fiquei de verdade, eu fiquei horrorizado, falei, meu Deus, o que as pessoas estão fazendo? E aí o Senhor falou ao meu coração, falou, filho, quando você estiver pregando hoje à noite, diga para os meus filhos, diga para a minha igreja, que isso acontece todos os dias com pessoas que estão ao nosso lado. E às vezes nós não percebemos que as pessoas têm necessidades, que as pessoas estão com deficiências, que as pessoas não estão enxergando uma saída, que as pessoas estão levando a vida, desculpe a expressão, para um buraco, para um abismo, e às vezes nós não fazemos absolutamente nada.
Às vezes nós estamos na correria tão grande da nossa vida, estamos tão preocupados com as nossas próprias necessidades, às vezes estamos tão preocupados em julgar as pessoas, em ficar criticando a vida de alguém porque postou alguma coisa na internet, ou porque a pessoa teve um comportamento ruim um dia, ou porque a pessoa, durante muito tempo da vida, a pessoa foi muito arrogante, e às vezes nós achamos que nós estamos acima de tudo isso e nós não oferecemos ajuda. E quando nós nos deparamos com Jesus, todas as pessoas que cruzaram o caminho dele, ele nunca deixou de estender as mãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes muitas coisas não andam na vida do povo de Deus, é porque nós fazemos vistas grossas para aquilo que Deus coloca no nosso caminho, para nós sermos sal da terra e luz no mundo. Para que nós possamos de alguma forma sermos mensageiros do Senhor, para anunciar a graça de Deus, para anunciar a salvação, para que as pessoas tenham também um pouco de alívio, um pouco de refrigério, para que as pessoas também tenham suas vidas transformadas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Jesus não é uma utopia. Jesus não é algo que aconteceu nas nossas vidas e assim nós somos religiosos. Você precisa se lembrar do que o Evangelho fez e tem feito na sua vida. Você precisa se lembrar de quantas vezes você entra pelas portas da igreja, cansado, sobrecarregado e recebe alívio. Quantas vezes pessoas passaram pelas portas desta igreja pensando em suicídio? Quantas vezes alguém cruzou as portas da igreja pensando num divórcio? Quantas vezes alguém entrou pelas portas da igreja com um diagnóstico médico na mão, uma sentença de morte com desespero? Quantas vezes alguém entrou aqui sem uma direção, sem saída na vida financeira, sem saber como honrar os seus compromissos? E a palavra que fluiu do altar curou a vida dessas pessoas, deu direção, deu alívio, mostrou o caminho, Deus abriu as portas, às vezes numa noite de oração, o milagre aconteceu. É nosso dever levar o Evangelho que transforma, que edifica para a vida das pessoas. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele fala exatamente o que eu estou te falando em Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quando eu li isso aqui, ontem à noite, quando eu estava revendo meu sermão, eu falei, Senhor, isso foi um tapa na cara. Eu falei, isso aqui é um tapa na cara, porque às vezes a gente olha para a vida das pessoas e fala, fulano está aí no mundo. Não, meu primo, olha, só Jesus na causa. Olha, eu vou falar uma coisa, bispo, tem um pessoal da minha família, eu tenho até medo, olha, é terrível. Quando para junto é uma bebedeira, é uma desgraça, você precisa de ver. Eu não preciso ver, porque como eles vão crer em quem eles não conhecem? Como eles vão crer se eles nunca ouviram nada de você, de mim ou de outras pessoas? Como essas pessoas vão ter suas vidas transformadas se nós não pregarmos? Então, eu queria que você soubesse, entendesse isso. Faz parte do seu chamado falar de Jesus para as pessoas. Porque se Ele é bom, como você acredita que Ele é, se Ele fez alguma coisa na tua vida para você estar aqui, é importante que você anuncie isso para as pessoas. Porque a maior referência que nós temos, o maior testemunho que você tem, é o que Jesus fez na sua vida. Você sabe que quando eu chego na cidade que eu nasci, fui criado em São Paulo, eu nasci no Brás, fui criado no bairro do Ipiranga, e todas as vezes que eu encontro alguém nas redes sociais, que eu encontro alguém, muitos amigos meus já vieram aqui, mas desde o início da minha conversão, desde aquela época, porque eu vivi muito na rua, minha vida era para ser realmente, ter sido como a grande maioria dos meus amigos, dissipado, muitos pelas drogas, outros foram presos e mortos, com assalto e com tantas coisas, e eu crescendo no meio de tudo isso, entre um caminho e outro, Deus me resgatou, e a minha vida se tornou um testemunho. A minha vida se tornou um testemunho para eu poder chegar nos lugares e falar. Eu me recordo, nunca me esqueço disso, quando eu fazia trabalho em penitenciária, e eu ainda
frequentava a penitenciária pregando, na extinta FEBEM. E eu me recordo que uma das vezes nós entramos num pavilhão, e era assim, isso na década de 90, abria-se o pavilhão, tinha lá garotos com 20 anos, 20 e tantos anos, que ficava tudo dentro da FEBEM, com 15, 14, tudo junto. E abria-se ali um pavilhão, jogava gente ali dentro e falava, quer pregar aí, prega. E eu me recordo que quando nós começávamos a falar, estava ali às vezes uma pessoa enrolando um cigarro de maconha, estava um outro ali andando para um lado, ficava andando para um lado e para o outro, para eles não ficarem malucos, andando para um lado e para o outro, e conversando e tramando crime para quando sair dali. E quando nós começávamos a falar, nós falávamos a mesma língua. E eu me recordo por diversas vezes, quando nós começávamos a falar, eles paravam. Eu via, as pessoas iam parando de enrolar o cigarro de maconha e ficavam. E quando acabava, às vezes nós ficávamos ali 2 horas pregando, eles vinham dizer assim, ó irmão, vou falar um negócio para você, meu pai é pastor, olha, eu ia na igreja quando meu pai era, eu entrei para a vida do crime. Sabe por quê? Porque nós chegávamos lá e falávamos, nós vivemos isso tudo aí, nós fizemos tudo isso que... E aquilo conectava as pessoas para entenderem que se Deus havia feito na minha vida, poderia ter feito na vida deles. Eu estive em presídio de segurança máxima, como presídio de Presidente Venceslau. O presídio de maior segurança é o dele, Presidente Venceslau e Presidente Prudente, onde um dos maiores criminosos, de uma das maiores facções do Brasil, ficou detido. Eu estive lá. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que quando você vai testemunhar Jesus e diz, ele fez isso na minha vida, eu tenho uma história para contar, as pessoas vão ouvir. Não tenha vergonha de contar a sua história. Eu vejo muito crente que tem vergonha, mas eu roubei, mas eu fiz isso, eu usei droga. Amado, você é uma nova criatura. Não tenha vergonha de quem você foi, tenha orgulho da obra que Deus fez na sua vida. Eu tenho vergonha de falar uma parte negra da minha vida, porque eu fui preso. Amado, você foi preso, você pagou pelo seu crime, agora usa isso como um testemunho para dizer, olha, eu estive encarcerado, porque até Paulo também esteve. Mas seja testemunha de Jesus. Nós temos que começar a falar para as pessoas. Às vezes eu vejo alguém que passou por uma doença. Nós temos uma irmã da nossa igreja, hoje falecida, uma ministra da nossa igreja, a nossa saudosa Linda. A Linda, quando ela estava enfrentando uma guerra contra um câncer, ela ia fazer o tratamento com a quimioterapia, ela pegava os livros nosso aqui, o livro que eu escrevi, meu primeiro livro, Deus Mudou a Minha Vida, ela pegava um pacote junto com um CD, e ela, com aquele soro da quimioterapia no braço, andando pelos corredores do hospital, dizendo assim, olha, falar uma coisa para você, Jesus vai curar você desse câncer. Ela tomando ali, aquele remédio na veia, que todo mundo estava tomando, gente já morrendo, e ela ali, com o mesmo problema, dizendo, não, você não vai morrer não, tem um Deus que sara, tem um Deus que cura. Amados, nós temos que testemunhar Jesus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque esse é o seu chamado, é o meu chamado. Porque às vezes tem gente do nosso lado e nós não estamos nos compadecendo. A Bíblia manda nos compadecermos e nós não nos compadecemos porque nós não falamos do amor de Deus. Quantas vezes alguém poderia ter tido a sua vida transformada e a gente tem vergonha? Eu tenho vergonha de falar. Olha, não tenha vergonha de falar de Jesus. Se é um jovem, não tenha vergonha de falar para outro jovem. Não tenha vergonha de chamar o teu amigo para vir para a igreja. Olha, você não tem lepra porque você vem para a igreja. Você não é um maluco porque você vem para a igreja. Você não é bitolado porque você vem para a igreja. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa especial. Então, quando nós gostamos de algo, o que é que nós fazemos quando nós gostamos de algo, amados? Quando você gosta de alguma coisa, você se identifica com alguma coisa, o que é que você faz? Você ensina isso para as pessoas, sim ou não? Por exemplo, eu vejo a minha esposa fazendo muito isso. Ela se gaba do profissional que trabalha no cabelo dela. Já viram como mulher tem esse negócio? Não, porque o meu cabeleireiro, não, porque ele sim. A gente se gaba de alguém. Já viu quando você vai num lugar, nossa, olha, eu te recomendo, você vai em tal lugar, ontem eu passei mal.
Nós estávamos no beach tênis, eu e a bispa, começou uma roda lá das mulheres, começou a chover, e eu sentei, esperando a minha esposa, e estou ali. Aí elas começaram, não, porque tem uma pizza de frango, que você faz a massa do frango. Amado, passou por frango, picanha, arroz piamonteca, não sei nem o que é isso, passou por, o que mais? O quê? Risoto de camarão. Gente, eu cheguei em casa com azia. Com tanta comida que saiu ali, Diácono Nivaldo, foi tanta comida, que começou a me dar uma azia. Eu falei, meu Deus do céu, a barriga foi enchendo, tanta saliva que eu fui pondo na boca, a barriga foi enchendo, me salivei todo, e fiquei até com desarranjo, tanto que eu comi saliva de tanta coisa boa que eles falaram. A gente recomenda. E por que nós não recomendamos o Deus que nos salvou? Por que nós não recomendamos aquilo que fez bem para nós? Ou não fez bem para você? Ou não fez bem para a tua família? Nós temos que recomendar. Jesus disse para nós fazermos isso. Olha, Marcos 16:15, é uma determinação. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se nós queremos o bem para quem nós amamos, nós devemos mostrar para as pessoas que nós amamos o Deus que fez bem para nós. Olha Mateus, bispo, por que é importante eu pregar Jesus? Para que as pessoas tenham suas vidas transformadas, para que as pessoas tenham uma oportunidade de terem suas vidas totalmente restauradas por Deus. Por que eu tenho que pregar, bispo, para o meu vizinho, para as pessoas? Por que eu tenho que anunciar o evangelho? Para que as pessoas tenham a mesma oportunidade que você teve. Para que elas alcancem o favor maior, o favor de Deus nas suas vidas. A salvação e tudo aquilo que acompanha a salvação de um cristão. Por isso que nós, como servos e servas do Senhor, não podemos nos abdicar de cumprirmos lealmente, cabalmente, o nosso chamado. Amados, vou dizer uma coisa para você, quando alguém te chama para vir para a igreja, pode ter uma certeza, essa pessoa te ama, essa pessoa te considera, essa pessoa quer o bem que ela quer para ela quer para você. Então, bispo, como que eu posso fazer para que eu possa ser uma ferramenta de Deus? Eu queria ser um pastor. Começa pastoreando a pessoa que está do teu lado. Começa ensinando, falando de Jesus para quem está do seu lado. Começa falando do amor de Deus para as pessoas que norteiam, que cercam a sua vida. Esse é o nosso chamado, amados. Mateus 4:23. Por que Jesus pregava e andava, ia de um lado para o outro? Ele não veio para morrer e salvar a gente? Ele precisava ficar peregrinando aí 3 anos, é muita coisa. 3 anos de ministério. Deixa eu te mostrar por que Jesus fazia isso. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia para Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus, amados, ele saiu fazendo aquilo que ele tinha que fazer, pregando, anunciando o evangelho, salvação, curando, libertando. E ele disse que nós faríamos as obras que ele fez e obras ainda maiores. E as pessoas dizem assim, não, nós vamos fazer as obras que Jesus fez, obras maiores. E tem gente que está achando que a obra maior é pregar o evangelho. A obra maior é falar para alguém que está em desespero, dizer para essa pessoa, olha, há solução para o seu problema, há um Deus que te ama, há um Deus que pode te tirar desta situação, há um Deus que quer te libertar desse cativeiro da droga, há um Deus que te ama. Ah, mas eu fui rejeitado, eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. Sim, mas a Bíblia diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, Deus não te abandonará. Não, mas meu marido me traiu, me largou, me abandonou, me chutou, me deixou sozinho, arrebentou com a minha vida emocional. Mas há um Deus que restaura a tua sorte, restaura a tua vida emocional, vai te colocar de pé, vai refazer a sua vida, Ele vai restaurar a sua história, vai te dar um novo nome, um novo significado para a tua vida, para a tua filha, para o teu filho, para tudo. Nós temos que anunciar esse Jesus, amados. Olha o capítulo 9, versículo 35 de Mateus.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, o que ele fazia? Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. Olha o que ele fala para os discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Os trabalhadores somos nós. Diga: eu sou o trabalhador da seara do Senhor. Amados, eu vi outro dia uma frase tão bonita e um videozinho tão bonito, tão bonito, tão bonito, me marcou. Era uma pessoa, ela tinha uma vela na mão, e ela chegava na outra pessoa assim, que estava com uma vela apagada. Depois você veja esse vídeo na internet, e ela acendia a vela daquela pessoa. E quando ela acendia a vela daquela pessoa, a pessoa se vira e ela vai acendendo, e a gente via que havia uma escuridão, você não enxergava ninguém, mas havia diversas pessoas com uma vela na mão, e uma única vela que acendeu a vela do próximo, e foram acendendo as outras velas. Acender a vela do próximo não apaga a tua. Ajudar alguém não vai acabar com você. Estender a mão para alguém, falar de Jesus, não vai tirar a bênção da sua vida. Não seja egoísta. Sabe, às vezes a gente vê, desculpe, amados, você vê que a pessoa está ali, ó, na sarjeta, e a gente fala: fica aí que arrebente a cara para aprender. Não. Olha, eu tenho uma prima, que eu tenho uma gratidão muito grande por ela. Ela orava por mim, e ela me levava na igreja quando garoto. E todas as vezes que ela me levava na igreja, eu gostava de ir, porque às vezes eu não tinha nem o que comer em casa, e ela falava: olha, vai, eu chamava ela de tia, mas ela era uma prima. Eu falava: tia, não vou não, porque eu estou na rua com os meninos. Ela fala: olha, vai ter lanche lá. E eles davam uma bolacha Mirabel, hoje chama Wafer. Naquela época chamava Mirabel. Pegava uma bolachinha Mirabel, um quisuquinho daquele, que era um pozinho ralinho, você punha 50 litros, punha um saquinho numa caixa d'água, mexia, tingia uma caixa d'água, dava suco para o bairro todo. E era o lanche que a igreja dava. E eu ia na igreja para comer lanche. Às vezes eu tinha vergonha de ir, porque às vezes o tênis que eu usava, eu tinha que pôr, minha mãe dobrava jornal, às vezes o tênis furava no bico, minha mãe dobrava jornal e punha o fundo dele de jornal. Às vezes eu andando com ela até chegar na igreja, o biquinho ia gastando e ficava o furo, o dedão saía para fora, e eu ficava escondendo, sabe, garoto, escondendo ali para ninguém ver, que ninguém nem reparava no dedão. Me davam lanche, me tratavam bem. Amados, a minha prima foi canal de Deus para que eu tivesse contato com Jesus. Ela poderia ter dito: deixa esse menino aí para lá, larga de mão, quer nada com nada, não quer não, então fica na rua aí. Mas aquilo me marcou, porque quando eu comecei a crescer, já havia uma semente que havia sido semeada na minha vida. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então temor, por mais que eu tenha depois na minha juventude trilhado alguns caminhos, mas o temor de Deus já havia sido colocado no meu coração. Então é importante nós entendermos isso. Eu queria hoje, nesse sermão, falar com você, para abrir o seu coração, porque a seara é grande, amados, a seara é grande. Eu queria, nesses 5 minutos finais que eu tenho, dizer isso para você: não seja aquele que causa divisão, que presta um desserviço para o reino. Tem gente que causa um desserviço, presta divisão para a obra do Senhor. Ao invés de falar do amor de Deus, difama, desonra. Às vezes você vê um cristão prestando um desserviço. Mas vou falar uma coisa para vocês. Às vezes você vê um cristão difamando o outro. Como a gente tem a mania de às vezes se gloriar na fraqueza do outro. A Bíblia diz: se alguém se glorie em Jesus. Aí você viu aí agora que tem um pastor que não sei o que lá, mas não quero saber. Ele é passivo da misericórdia de Deus. Diz a palavra para mim: Ricardo, você pensa estar de pé? Fica de olho para você não cair. Mas não quero me meter com a vida de ninguém. Porque cada um vai prestar conta com Deus.
Você nunca vai me ver falando mal de ninguém. Você não vai me ver mesmo. Você não vai me ver falando mal do pecado do irmão, do pecado do outro, não sei o que lá disso. Eu quero me envolver com nada disso. Não quero saber disso. Meu amado, o que eu quero saber é de falar do amor de Jesus. Olha, vou te falar, são 30 anos de vida com Deus. E eu nunca vi um padre falando mal de outro padre. Eu nunca vi, de verdade. Eu nunca vi o padre Rossi falando mal do padre, aquele bonitão. Você gosta dele, Ivan? Como é o nome dele, aquele bonito? Como é o nome do... É o quê? Não, Quevedo morreu. Fábio, ele sabia. Eu estava esperando ele falar. Ele sabia, é o Padre Melo. O Padre Melo, o Padre Fábio Melo. Você não vê o Rossi falando, não, o Melo está maluco, ele está pondo as camisas aí, não sei o que lá. Não, o Rossi está com depressão, ele é que é maluco. Você não vê. Mas você vê um cristão ofendendo o outro o tempo todo. Não, aquela igreja lá é seita, não sei o que lá. Não, porque aquele pastor lá é o capeta do cão. Mas, meu Deus do céu, vá de reto o Satanás. Quero lá me meter com isso. Meu chamado é para pregar Jesus. Esse é o meu chamado. Não me chamou o Senhor para ser um blasfemador, um difamador, um amaldiçoador. Ele me chamou para abençoar. Então, aonde eu chego para levar bênção. Aonde eu chego para levar cura. Aonde eu chego para levar esperança. Você não vai me ver chegando num lugar para maltratar ninguém, para fazer pouco caso, para desdenhar, nada disso. Isso não é meu chamado. Olha Provérbios 6,16, como isso aqui é sério. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª? A sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal. Isso aqui tudo Deus, olha, aborrece Deus. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre. Amado, Deus abomina o que semeia contenda. Isso é um desserviço para o reino. Tem gente que encontra outra pessoa, está sabendo lá o irmão, lá o fulano e tal, lá. E às vezes do lado daquela pessoa tem alguém que não conhece Jesus. Essa pessoa vai num salão de beleza, a pessoa senta, bota lá o pé para cima, está lá profissional com como é o nome daquilo? Um maquita, está lá o profissional com maquita, lixando o pé da pessoa com a maquita, está com uma serra-copo ali, cortando a unha da pessoa, está ali, e a pessoa está, não, porque na minha igreja lá uma irmã lá, não, porque aquela irmã é o capeta, não, porque tem uma irmã lá que... E em volta, tem lá mais 50 pessoas que, às vezes de outro ministério, de outro lugar. Bota o ouvido. É um desserviço. Amado, se alguém te fez mal, entrega para Jesus. Se alguém te prejudicou, entrega para Jesus. Você está com raiva no teu coração? Pede para Deus te curar. Mas não sai difamando a vida de ninguém. Porque além de você prestar um desserviço para o reino, você coloca outras pessoas a perder, você afasta pessoas de Jesus. Sabe quem mais afasta as pessoas da igreja? O povo crente. A gente investe uma fortuna para evangelizar, para ir para a televisão, para poder ter aplicativo, para fazer um monte de coisa para trazer as pessoas para a igreja, e às vezes as pessoas próprias da igreja expurgam as pessoas para fora, tratando mal, falando contra, vai comer um bolo em casa, começa a fazer fofoca, só estou amando a igreja, mas não é bem assim não é bem assim, vou falar para você, fica entre nós, tem uma pessoa lá que é um entojo. E aí a pessoa fala, meu Deus do céu, meu Senhor. Eu soube de um caso de um senhor que um dia foi ter uma festa na igreja que a família frequentava. E aí ele disse, vamos lá, vai ter pipoca com biscoito, vai ter farinha de fubá com mandioca e maisena, vai ser uma delícia, comida boa lá. Ele disse, não vou não, você é louco. Vou num lugar lá, ninguém lá presta.
Como ninguém lá presta? Não, porque toda vez que minha mulher chega em casa, é falando mal do povo de lá. Eu vou fazer o que nesse lugar? Toda vez que as irmãs vêm visitar aqui em casa, só fala mal. Vou fazer o que nesse lugar? Deus me livre. Eu vou pro pagode, eu vou pro inferninho que está mais abençoado do que esse lugar. E aí? Que mensagem nós estamos passando para as pessoas? Que mensagem? Anunciar o Evangelho é trazer libertação, cura. Esse é o nosso serviço, amados. Esse é o nosso serviço. Olha, você como cristão, não fale mal de igreja de ninguém, não. Você como cristão, não fale mal de ministério nenhum, não. Você como cristão, fale do amor de Jesus, que isso basta. Sabe, eu não preciso apagar a vela de ninguém para eu ter mais luz. Eu não preciso apagar a vela de ninguém para eu achar que eu sou mais iluminado. Não. Pelo contrário, o nosso chamado é para acender a vela dos outros. Então, o que Paulo falava, fazia? Ele anunciava a palavra de Deus, a graça de Deus. Olha o que diz João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, fala a verdade para as pessoas, fala do amor de Deus, sabe? Fala do que Deus fez na tua vida, fala da obra dele na tua vida, mas isso basta. Marcos 6,12, e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Essa é a nossa pregação. Meu irmão, sai desse negócio aí, isso afundando você. Você está numa situação é roubada para a tua vida, sai disso. Vamos comigo para a igreja. Vou fazer o que lá na igreja, vou lá dar dinheiro para o pastor, vou ficar bitolado. Você fala, mas eu sou bitolado? Pô, você vive comigo. O que você acha de mim? O que eu sou para você? Não, você é bom, você é gente boa. Então, vai lá e vê se não é também todo mundo gente boa lá na igreja. Vamos lá, vamos. Esse é o nosso papel. Referenciar o lugar que Deus nos colocou. Referenciar a igreja. Hoje de manhã, antes de sair de casa, eu estava procurando um e-mail e estava digitando e apareceu um e-mail de 2015 de um irmão da nossa igreja. Olha que interessante, 2015 o e-mail que esse irmão me mandou, 2015. Nesse e-mail ele dizia assim, olha, eu tenho um amigo que eu estou levando na igreja, ele sofreu um acidente de moto, está passando por uma situação muito delicada, o nome desse senhor que vinha aqui era César. Ele disse, olha, e tal. E a irmã dele, hoje, chegando em casa, ele contou todo o relato, olha, tem um irmão fulano que estava pintando o muro da igreja, ele vai dando os nomes, o irmão Alexandre estava pintando, não sei o que lá, ele foi dando o nome, ele disse assim, e a irmã dessa pessoa, desse rapaz César, que sofreu o acidente, havia abandonado, havia rejeitado ele, mas quando ela viu que nós acolhemos, ela entendeu o amor de Deus através do que nós estávamos fazendo pela vida do irmão. E ela disse, olha, não vou medir esforços para cuidar do meu irmão também. Então, você veja como a igreja pode gerar cura no coração das pessoas. Eu li hoje, de manhãzinha, um e-mail de 2015. Veja como Deus é maravilhoso, amados. Olha qual é o nosso chamado. Mateus 5,9, para nós encerrarmos. Bem-aventurados os pacificadores, somos nós, porque serão chamados filhos de Deus. Mas tem gente que sabe que me persegue, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e até mentindo disserem mal contra vós. Bispo, mas estão mentindo, estão inventando história com o meu nome, bispo, estão inventando. Amado, estão fazendo isso, você vai ser bem-aventurado, Deus vai honrar. Estão mentindo, disseram todo mal contra você, Deus vai te honrar. Regozijai-vos, 12, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então o que nós temos que fazer? Anunciar o Evangelho. Não é nos gloriarmos por isso, porque trouxemos pessoas para a igreja, não é se gloriar, mas é o nosso chamado. Paulo fala, 1 Coríntios 9,16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, diz Paulo, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então responsabilidade
de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me de escravo para todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para que vivam sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Olha aqui, o que Paulo fala aqui é uma lição. Sabe, amados, eu frequento alguns lugares aqui de Itanhaém que, na sua grande maioria, não são pessoas evangélicas. Por exemplo, eu jogo beach tênis, amo tênis, eu descobri esse esporte há muitos anos, eu amo jogar tênis. E como tem gente que ama ir na academia, eu gosto de jogar tênis. Eu jogo tênis, minha filha Laura joga tênis, meu filho Gabriel joga tênis. Minha esposa nunca jogou. E era sempre um desejo nosso que ela participasse conosco. Ela nunca foi, não conseguiu. E nós começamos a jogar o beach tênis. Então eu levei minha esposa, e eu ficava lá, não era bem, ensinando ela com a bolinha. Hoje ela já tem 2 títulos, eu só tenho um. Ela tem um campeonato e um vice, e eu só tenho um vice-campeonato, que não foi com ela. E ela começou a jogar, e nós jogamos, frequentamos um clube, onde na sua grande maioria as pessoas não são evangélicas. Mas você sabe que as pessoas nos respeitam e nós respeitamos as pessoas. E nós estamos ali não para prestar um desserviço para o reino de Deus. Porque é triste quando você vê uma pessoa que é cristão, ou uma pessoa que se desviou do evangelho, não deixou de ser filho, mas se desviou. E aí, porque a pessoa se desvia, a pessoa se acha no direito de fazer o que quer, e às vezes vai para determinados lugares e é motivo de vergonha. E eu sempre tenho isso no meu coração, onde quer que eu esteja, se eu chego em qualquer lugar, eu chego para acender a luz de quem está ali. E quantas vezes, né, bem, pessoas nos pedem oração. Às vezes a pessoa encosta e fala, olha, bispo, ora pela saúde da minha mãezinha, minha mãe está com câncer. Oh, dá um nomezinho aqui, vamos orar aqui agora já, mandar uma oração. Vamos. Quantas vezes nós oramos pelas pessoas, as pessoas nos procuram. Olha, eu assisti aquela palavra, olha, outro dia eu assisti um pedaço do culto, que coisa gostosa. Olha, outro dia eu ouvi o louvor. A palavra está sendo semeada, a palavra não volta vazia. Então Paulo diz assim, olha, eu fui andar com sem lei, eu tive com quem não era cristão, não conhecia de Deus, mas eu fui a fim de ganhar. A gente pode ser luz em qualquer lugar. Nós somos a Bíblia, dizem já os antigos pregadores, que as pessoas vão ler. Cristo em você é a esperança da glória. Amados, eu quero encerrar dizendo, deixa fluir dos teus lábios o amor de Deus. Sabe, é impossível que não tenha alguém que você não possa da tua família orar e convidar esta pessoa para conhecer Jesus e a sua igreja. É impossível que, bispo, meu sonho era trazer a minha família para a igreja. Começa com seu testemunho, começa orando. Eu já faço isso, sabe? Chama essa pessoa, mas eu já chamei, chama mais uma vez, põe no teu carro e traz. Quantas pessoas tiveram uma vida gloriosa com Deus, estavam na igreja, serviam a Deus com alegria, de repente arrefeceram, veio essa pandemia, um monte de gente arrefeceu, não vem mais para a igreja. Não é porque tem medo de doença, é porque perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Só que com tudo isso a vida não anda, as coisas não acontecem. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Eu encerro dizendo, isso é um princípio, que se eu e você aplicarmos, Deus certamente nos honrará. O maior galardão que você pode ter na sua vida é trazer alguém
para conhecer Jesus e ter sua vida transformada. Em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu te agradeço por esta noite, te agradeço por esta palavra ministrada aos nossos corações. Eu te agradeço por poder, Pai, ser um cooperador. Eu sei que a seara é grande e poucos são os cooperadores, mas eu me sinto grato por poder, ao longo desses últimos 20 anos, ser um cooperador, ao longo desses 30 anos de vida contigo, poder ter sido me tornado nas tuas mãos um cooperador, para que o teu evangelho, a tua palavra seja anunciada. Pai, sairemos hoje daqui, entendendo que esta é a nossa missão. Sairemos hoje daqui entendendo que o Senhor tem este plano e este propósito, e nós devemos cumprir cabalmente com o nosso chamado. Pai, eu entrego cada vida, cada família aqui nas tuas mãos, e nesta noite eu estou aqui liberando sobre a vida dos teus filhos esta palavra. Estou aqui, ó Deus, pedindo que o teu Espírito esteja tocando as mentes, os corações e os lábios do seu povo, com o fogo, com esta chama do teu Espírito que habita em nós, para que sejamos tuas testemunhas nesta terra, em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus, que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirija você, meu amado irmão, minha amada irmã, a este restante de semana com a bênção do Senhor e até domingo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Deus é bom.